Olá, queridos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Estamos aqui para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre um sentimento perigoso e nós precisamos estar muito acautelados com relação a ele. Eu quero ler Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, que diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. A ira, meus queridos, é um sentimento que pode ser muito perigoso. Pode resultar em tragédias, separações, até mesmo em morte. Tanta gente já se arrependeu após um momento de ira. Uma ação impensada pode estragar toda uma vida. Está escrito em Salmos 37:8: Deixa a ira, abandona o furor, não se irrite, isso só leva ao mal. Notem que a Bíblia nos orienta a todo tempo a fugir do sentimento de ira. Todavia, preciso entender que nós vamos lidar com esse sentimento muitas vezes no decorrer da vida, porque é basicamente impossível viver e nunca sentir ira, nunca sentir raiva. A grande pergunta é como lidar com esse sentimento tão perigoso. Está escrito: irai-vos e não pequeis. É possível irar-se e não pecar? Sim. Existe um tipo de ira que nós conhecemos como ira justa. Vou lhe mostrar dois exemplos bíblicos. O primeiro exemplo, Êxodo 32, mostra que Moisés se irou contra a idolatria do povo de Deus lá no deserto, quando este povo prostrou-se diante de um bezerro de ouro, como se ele fosse o Deus que os tivesse libertado da escravidão do Egito. Naquela ocasião, Moisés se irou e chegou até quebrar as tábuas da lei. O segundo exemplo está no Evangelho de João, capítulo 2, quando mostra que Jesus entrou no templo e expulsou os cambistas, virou as mesas, soltou os animais, porque eles tinham transformado a casa de Deus em covil de salteadores. Esse tipo de ira nós chamamos de justa, pois é uma ira contra aquilo que Deus também se ira. É um zelo pelo nome de Deus e pela glória de Deus. Mas nós precisamos ficar acautelados, pois existe um tipo de ira totalmente condenável. É uma ira egoísta, baseada totalmente nos nossos sentimentos pecaminosos. E ela é fruto do nosso coração endurecido. Com relação à ira, o apóstolo Paulo traz aqui no texto que nós lemos algumas orientações. A primeira orientação que nós destacamos aqui com relação à ira é não pecar. Está escrito: irai-vos e não pequeis. Jay Adams afirma que há duas maneiras erradas, pecaminosas, de lidar com a ira. A primeira, ele chama de ventilação da ira. É explodir e lançar estilhaços da sua ira naqueles que estão ao redor. É ferir os outros com a maldade que está dentro do nosso coração, por causa de sentimentos e desejos egoístas que muitas vezes dominam o nosso coração. Quando o nosso eu não está crucificado com Cristo, esse eu se levanta constantemente para ferir as pessoas. A segunda maneira errada de lidar com a ira é o congelamento. O indivíduo não lança para fora, mas engole toda aquela ira e acaba adoecendo. Fica amargurado, se torna uma pessoa espinhosa, difícil de conviver, porque um vulcão está fervilhando dentro do seu coração. Inclusive, eu já vi pessoas que carregam por anos uma ira por outra pessoa dentro de si.
E eu posso lhes afirmar que uma pessoa que carrega essa ira dentro de si perde o brilho da vida, perde o sabor da vida. Tenha cuidado para não se irar de maneira errada, com as pessoas erradas e no grau errado. A segunda orientação que Paulo nos dá é não alongar a ira. Está escrito: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O sentimento de raiva e ira, mesmo que seja de maneira justa, não pode se alongar. Paulo diz para que o sol não se ponha sobre a nossa ira. Não permita que ela vire um ressentimento e que ela gere raiz de amargura dentro de você. Resolva esse sentimento de ira o mais rápido possível. Essa é a orientação bíblica. Mas a terceira orientação de Paulo com relação à ira é: não dê lugar ao diabo. É no momento de ira que ficamos mais suscetíveis ao ataque do maligno. Se não soubermos lidar com essa situação, o diabo vai envenenar o nosso coração, endurecer o nosso coração. Por isso, Caim matou Abel. Vocês lembram? Caim passou a nutrir dentro de si uma ira contra o seu irmão, até que ele matou o próprio irmão. E nós poderíamos trazer aqui tantos outros exemplos bíblicos de tragédias que aconteceram porque pessoas cheias de ira foram envenenadas pelo diabo no momento de ira. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta-se do Senhor. Nós precisamos todos os dias render o nosso eu a Cristo, pedir a graça do Senhor para estar de pé, de maneira que nós não venhamos a cair por causa desses sentimentos pecaminosos. Que Deus em Cristo nos ajude e nos abençoe, e que esta palavra edifique o meu e o seu coração em nome de Jesus. Amém.